Existem algumas pessoas que o simples fato delas estarem presentes nos faz sentir mal. E às vezes alguns comportamentos dela realmente nos abatem, nos geram um prejuízo emocional. É o que a gente chama de pessoas tóxicas. A gente não tem como evitar estar num lugar onde existe esse tipo de pessoas. A gente não tem como prever o que vai acontecer. Mas como que a gente pode lidar conosco e com os outros para que isso não nos abale tanto? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como lidar com essas pessoas tóxicas. Antes de começar a falar sobre pessoas tóxicas e o que fazer com elas, ou como lidar, a gente precisa primeiro ter a ideia de que felicidade não é algo tangível. Felicidade não é nem algo perene, não é algo que fica, que permanece. É algo que muda, que às vezes a gente tem, às vezes a gente não vai ter, e esse é o ciclo normal da vida. A gente ter coisas ou a gente ter pessoas perto da gente não significa que a gente vá ser feliz. A felicidade mora dentro da gente, não fora. Então a gente se faz feliz e projeta em coisas ou em pessoas a nossa felicidade. Isso já foi bem batido, mas é sempre bom lembrar. Por que eu lembro isso agora? Porque a toxicidade, ou o mal, ou esse mal-estar também está dentro da gente. Não é exatamente... A menos que a pessoa te agrida fisicamente, aquele mal-estar, aquela coisa que tu te sente mal, ou que tu sente raiva, ou que tu sente angústia, ou que tu sente medo, ou que tu sente qualquer outra coisa por outra pessoa, está dentro de ti, não está na outra pessoa. Assim como não está na circunstância, assim como não está no ambiente, são ecos, são projeções de algo que está dentro de ti. E isso fica claro quando a gente encontra pessoas que têm muita riqueza, por exemplo, mas não são genuinamente felizes. Ou pessoas que conhecem muitas outras pessoas, são muito sociáveis, mas também não são genuinamente felizes. Dentro delas, elas não estão bem. Né? E a gente tem vários casos onde isso pode se agravando e eventualmente se agrava de tal maneira que as pessoas cometem suicídio. E a gente fica às vezes sem entender o que estava acontecendo, porque essa pessoa parecia tão bem, parecia tão feliz e daqui a um pouco aconteceu alguma coisa assim. Ou daqui a pouco a pessoa tem um acesso de raiva, uma agressão, e aí tu vai entender, em princípio ela é o agressor, e tu vai saber que não, tem toda uma história por trás daquilo que levou aquilo e que não era evidente. E era uma pessoa tão calma e daqui a pouco teve um rompante e agrediu. Ou N outras situações que podem acontecer com as pessoas. Isso está dentro de cada um, não está fora, não é o outro que causa, é nós que não sabemos lidar com as nossas emoções, a gente não é treinado para isso, a gente não aprende sobre isso, poucas pessoas sabem o que fazer, né? A maioria intui o que fazer, algumas não sabem e simplesmente acontece, mas isso está dentro da gente. E isso tem tudo a ver com as nossas crenças, com o que a gente acredita que deve nos fazer feliz, o que a gente acredita que deve nos fazer mal, o que a gente acredita que deve nos gerar repulsa, nos gerar nojo, nos gerar raiva, e como que a gente deve reagir a cada uma dessas coisas. Isso é tudo interno. Existe uma metáfora budista que fala sobre isso e eu quero compartilhar ela com vocês hoje. O que aconteceu uma vez? Certa vez o Buda estava com os discípulos dele no ambiente público, um sujeito se aproximou, olhou bem para a cara do Buda, desferiu um monte de palavras assim agressivas, cuspiu na cara dele e saiu andando. Os discípulos do Buda ficaram imediatamente agitados com aquilo e o discípulo mais antigo, mais próximo, pediu permissão para o Buda. Não, deixa eu ensinar boas maneiras para essa pessoa, não pode ficar assim, né, visivelmente abalado. E aí o Buda disse, não, eu vou falar pessoalmente com essa pessoa. E aí Buda saiu, os discípulos foram atrás para ver o que ia acontecer, e ele abordou essa pessoa e agradeceu. Muito obrigado. Tu me lembrou que gestos que estão fora de mim não podem me atingir. Mesmo o mais baixo dos gestos não pode me causar mal se eu não permitir. E tu ainda mostrou, salientou e ensinou para os meus discípulos que eles não estão preparados para lidar com as emoções deles, que eles ainda têm uma caminhada pela frente. Então, muito obrigado por essa lição que tu nos deu agora. E Buda seguiu seu caminho com seus discípulos e vida que segue, e o homem ficou sem saber o que fazer, porque ele não esperava, ninguém espera esse tipo de reação. Bom, essa parábola é bastante conhecida, mas acho que ela é muito didática para ilustrar essa situação, de que nada que está externo a gente pode nos afetar se a gente não permitir. Depende da nossa conivência. A gente tem
o mecanismo interno que permite que isso nos afete. Na verdade, quem nos afeta é o mecanismo interno reagindo a algo externo, que não precisa necessariamente reagir. Essa parábola, obviamente, é uma ressignificação, eu já falei em outros vídeos, e aqui eu trouxe ela justamente porque ela é um exemplo muito didático, muito explícito de como que ressignificar uma situação pode transformar uma emoção negativa em algo positivo, evitar um desgaste maior, evitar um atrito maior e evitar que a gente se indisponha e ainda nos preserva a saúde, a sanidade e o humor. Me conta aqui nos comentários se tu já tinha ouvido essa parábola antes, o que tu acha disso, se tu concorda, se tu discorda, como que tu lida quando alguém é tóxico perto de ti e como tu gostaria de lidar. Espero que tu tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo.